E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel e hoje vamos falar sobre permutação. É um assunto clássico dos vestibulares, tá? É difícil pegar uma prova de vestibular, principalmente do Enem, que não tem uma questão de permutação, análise combinatória como um todo, beleza? E para falar de permutação, vamos usar o fatorial. Se você não assistiu a aula de fatorial, clique no card que está aparecendo aí para você assistir, beleza? Pessoal, a permutação é para analisar anagramas, organização de coisas, organização de pessoas em assentos, esse tipo de coisa aqui, tá bom? Guarde isso, hein? Se aparecer anagramas e maneiras distintas de organizar coisas, é permutação na veia. Então vamos em frente, hein? Vamos ver tudo isso aqui com calma e passo a passo, tudo bem? E é claro, é muito importante que você deixe o seu like e se não for inscrito aqui no canal, assista essa aula até o final, que você vai gostar do conteúdo e vai se inscrever aqui no canal, vai acompanhar meus conteúdos semanais aqui de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Então a permutação simples funciona da seguinte maneira. Imagine que eu tenho aqui 5 bolinhas coloridas e eu quero fazer o seguinte, de quantas maneiras diferentes eu consigo ordenar essas bolinhas. Nessa aqui a primeira está azul, segunda branca, terceira vermelha, amarela e verde, né? Então está ordenado dessa forma, mas eu poderia ordenar de formas diferentes. Podia colocar primeiro a amarela, depois a verde, depois a vermelha e ver as possibilidades possíveis aqui. Então a permutação ela tem esse nome porque eu vou permutar, ou seja, trocar as posições das coisas aqui. Então com isso, se eu consigo trocar as posições das bolinhas, eu consigo ordená-las de várias maneiras diferentes. Então quantas maneiras diferentes eu consigo ordenar essas bolinhas? Isso que é a permutação simples. Então é para isso que nós vamos usar a permutação. Vamos usar a permutação para ordenar objetos ou símbolos. Então nesse caso aqui, quantas maneiras diferentes conseguiríamos ordenar essas bolinhas coloridas? Então, quantas bolinhas eu tenho no total? Eu tenho 5, ok? Então eu teria 5 posições aqui para elas. Então eu vou colocar a primeira bolinha nessa posição. Como eu não coloquei nenhuma bolinha ainda, eu posso colocar qualquer uma das 5 aqui. Então tem 5 possibilidades para colocar aqui. Depois que eu já coloquei uma bolinha nessa posição, sobram 4 possibilidades para essa posição. Como eu já coloquei uma aqui e uma aqui, então das 5 sobraram 3. E assim por diante. Já coloquei 3 bolinhas, sobraram 2. Já coloquei 4 bolinhas, me sobrou uma. Então veja que multiplicando isso aqui, apareceu o que aqui? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui é o que? Isso aqui é 5 fatorial. Então, numa permutação simples, pode ser que eu consiga escrever a permutação como o fatorial. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma permutação de objetos sem repetição. Então, vai dar o fatorial. Então, a permutação de n objetos ou símbolos que não há repetição é representada por Pn, que é igual a n fatorial. No exemplo acima, tínhamos 5 objetos. Então a permutação de 5 objetos fica P5, que é igual a permutação de 5 objetos, que é igual a 5 fatorial. Agora notem que aqui eu tenho 5 bolinhas diferentes, não existe repetição. Agora, se existisse repetição, eu poderia ainda continuar usando a permutação, mas teria que tomar cuidado. Quando a gente fala, por exemplo, de anagramas, o que são os anagramas? São palavras formadas por letras, certo? Então eu pego uma certa combinação de letras, eu vou formar palavras, mesmo que essa palavra não exista na língua portuguesa, tá? Se eu pegar, por exemplo, a palavra cubo, se eu for estudar os anagramas da palavra cubo, eu vou ver então quantas palavras é possível formar com a palavra cubo. Aqui os anagramas seriam cubo, o CBO, depois seria o COB, e assim por diante você vai combinando. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando as letras e trocando de lugar, ou seja, eu estou reordenando os símbolos aqui da palavra cubo. Então o que eu estou fazendo? Fazendo uma permutação desses 4 símbolos, C, U, B e O. Então um anagrama também é uma permutação. Então os anagramas da palavra cubo ficaria P4, que é igual a 4 fatorial, porque eu tenho 4 letras, certo? Então seria 4 fatorial, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, P4 vai dar 24. Então isso que a gente chama de anagrama, também é um tipo de permutação, porém usando letras, símbolos e não apenas objetos, como nós temos com as bolinhas. E os dois casos que eu fiz até agora são casos sem repetição. Então, como ficaria os casos com repetição? Bom, a permutação com repetição seria o caso de fazer um anagrama, por exemplo, da palavra laranja. Então, o que seria repetição? Repetição são as letras que se repetem. Por exemplo, aqui, ó, a letra A, ela aparece 3 vezes. Então, quando você fizer aqui uma árvore de possibilidades, você vai ver que a letra A vai aparecer 3 vezes e vai dar menos possibilidades do que se fosse uma palavra do mesmo tamanho, certo? Sem repetição, tá? Essa palavra tem quantas letras?
7 letras. Se você pegasse outra palavra de 7 letras que não tem repetição, você veria que as possibilidades para uma palavra sem repetição serão maiores que as possibilidades para uma palavra com repetição. Então, quando houver repetição, nós vamos ter o quê? Nós temos aqui 7 letras, então nós vamos escrever P7, ok? E aqui em cima nós vamos colocar as repetições. Então apareceu a letra A 3 vezes, então a gente coloca 3 aqui. Esse 3 aqui indica que alguma letra ou algum símbolo se repete 3 vezes. Dessa maneira que a gente mostra a repetição. Se fosse outra palavra aqui, por exemplo, a palavra matemática, eu teria a letra A, que aparece 3 vezes, ok? Então teria 3 letra A. Eu teria a letra T, que aparece 2 vezes, então teria 2T, e teria a letra M, que aparece 2 vezes, então teria 2M. Na hora de representar a permutação dos anagramas da palavra matemática, eu tenho que fazer da seguinte forma: tem que colocar a letra P, certo, aqui embaixo. Todas as letras possíveis, são 10 letras da palavra matemática, tá? E em cima todas as repetições. Então, 3 da letra A, 2 da letra T e 2 da letra M. Cada um desses números aqui em cima indica os casos que ocorrem repetição. E aí você faz o seguinte, vamos voltar aqui para a palavra laranja e resolver. Como ficaria então P7 com 3 repetições aqui? Ficaria 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Dessa forma que a gente faz então quando ocorrem repetições. E daqui para frente você resolve normalmente, tá? Expandindo o fatorial. Então aqui ficaria P7 3, então ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei aqui no 3 fatorial para eu cancelar com 3 fatorial que está embaixo, né? Então divide aqui por 3 fatorial. Eu sei que eu posso cancelar esse 3 fatorial com 3 fatorial. E agora então fica P73 igual 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Bom, esse 5 vezes 4 dá 20. 7 vezes 6 dá 42. Então fica 20 vezes 42, que dá 840. Então são 840 anagramas possíveis com a palavra laranja. Da mesma forma seria aqui para a palavra matemática. Então eu teria aqui, ó, P10 3, 2, 2. Isso seria 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Da mesma forma que eu fiz ali com a palavra laranja. Todos que estão repetindo eu coloco ali embaixo dividindo. Aí se tem mais que um, eu multiplico os fatoriais aqui embaixo. Então aqui eu vou ter P10, 3, 2, 2 igual. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Eu vou parar no 3 fatorial. Para eu cancelar o 3 fatorial está lá em cima. Então eu divido aqui por 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Aí eu posso cancelar aqui, ó, 3 fatorial cancela com 3 fatorial. E aqui, ó, 2 fatorial dá 2, então 2 vezes 2 dá 4. Esse 4 cancela com esse 4 aqui. Então sobra apenas o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Essa multiplicação aí, eu vou usar uma calculadora aqui para fazer. Então isso aqui vai dar 151.200. Então vimos aqui os casos de anagramas com repetição. Atenção quando tiver repetição para usar essa maneira de representar aqui, tá? E colocando sempre as repetições embaixo, porque quando houver repetição, o número de anagramas vai ser menor. Vamos ver um exemplo agora aqui então de exercício com anagramas para finalizar essa aula de hoje. Esse exemplo aqui pergunta quantos anagramas podemos formar com a palavra vestibular, e ele quer saber no total, que é o item A, todos os que iniciam com a sílaba lar, que é item B, os que contêm a sílaba lar, que é item C, e que contém as vogais juntas, item D. Então eu fiz esse exemplo aqui para mostrar para vocês que às vezes é preciso formar blocos de letras para analisar o anagrama dependendo do que ele está perguntando. O item A é perguntando o total, então ok, vamos lá direto para o total, fazendo aqui o item A. Bom, perceba que a palavra vestibular ela não tem repetição, ok? Se a gente olhar aqui, ela tem 10 letras, certo? E as letras não se repetem, beleza. Então vamos calcular o quê? Então se é o total, eu vou calcular P10, que é igual a 10 fatorial. Numa questão de vestibular, você parando aqui em 10 fatorial é suficiente, tá? O examinador dificilmente vai querer que você calcule 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e assim por diante. 10 fatorial é suficiente, vai ter uma alternativa, se a prova for de múltipla escolha, com 10 fatorial como resposta. O item B, ele diz o seguinte, eu tenho que iniciar com a sílaba lar. Então se eu fizer aqui as 10 posições, vamos fazer aqui. Então a palavra vestibular tem 10 letras, eu tenho aqui 10 posições. Só que eu necessariamente tenho que começar com a sílaba lar. Então a sílaba lar vai estar aqui no início assim, ó. Isso aqui não vai afetar em nada meu anagrama, porque isso aqui vai estar sempre travado dessa forma. Então eu vou manter a sílaba lar sempre fixa e vai permutar as 7 letras que sobraram. Então se vai permutar 7 letras que sobraram, eu vou ter que calcular um P7 aqui, certo? Que é 7 fatorial. Então o item B
tem que ter atenção porque nunca vai mudar o que está no início. Então essa aqui vai ser igual para todas as anagramas possíveis. Então eu vou ter que permutar somente essas 7 letras aqui. Então ficou P7, beleza? E o item C? O item C, ele fala assim: todas as possibilidades que contém a sílaba lar. Então isso que está aqui no item B se repete no item C. Porém, eu vou ter essas 7 letras para permutar, ok? Porém, eu também vou permutar esse bloco aqui de letras, porque eu quero que contenha a sílaba lar. Então ela pode estar nessa posição ou pode estar em outra posição aqui dentro do anagrama, ok? Então aqui eu vou ter 1 mais 7, eu vou ter um P8 para permutar aqui, porque a sílaba lar ela tem que estar dentro da palavra, mas ela não tem que estar parada no começo como no item B, ela pode estar em qualquer posição. Então eu vou ter que permutar esse bloco de letras aqui da sílaba lar junto com o resto das outras letras. Então no item C eu teria o P8, ok? Que seria 8 fatorial a resposta. Então veja a diferença do item B para o item C. O item B, quando ele falou que tem que iniciar com a sílaba lar, ele travou a sílaba lar nas 3 primeiras posições e nunca mudou. No item C ele falou que tem que conter a sílaba lar. Então a sílaba lar pode estar no começo, no meio, no fim, em qualquer posição possível aqui que dá para encaixar ela. Então ela participou da permutação. Só que ela participou em forma de bloco, em forma de um bloco de 3 letras juntas. Tem que tomar cuidado quando isso acontecer, que isso aqui vai ser considerado como se fosse uma letra só, ok? Tudo isso aqui como se fosse uma letra só. E aí você teve então P8 aqui para permutar, tá bom? Agora o item D. O item D diz que eu quero fazer todas as que tem as vogais juntas. Então vamos colocar aqui as 10 posições da letra da palavra vestibular e vamos escrever as vogais aqui. Então as vogais são vestibular. Então essas são as vogais, né? E, I, U, A. Então as vogais têm que estar juntas. Se elas têm que estar juntas, eu vou considerar ela como um bloco. Então eu vou ter 4 posições ocupadas pelas vogais. Então eu vou ter que considerar isso aqui como sendo um bloco. Então aqui eu tenho 1 mais as 6 que sobraram. Então eu vou ter um P7 aqui para calcular, considerando que as vogais estão juntas. Então aqui vou ter um P7, ok? Que dá 7 fatorial. Só que essas 4 vogais aqui, ó, o que acontece com elas? Elas podem permutar entre elas, certo? Então isso aqui vai me gerar um P4 aqui, que é igual 4 fatorial. Então o total de permutações que contém as vogais juntas vai ser 7 fatorial, porque é esse bloco mais essas 6 posições que sobraram. Então dá 1 mais 6, 7, certo? Multiplicado pelo número total de permutações das 4 vogais, que é 4 fatorial. Então o total vai ser P7 vezes P4, certo? Que vai dar então 7 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Então é um caso aqui que você também tem a questão de ter um bloco, ok? Que é o bloco das vogais, porém esse bloco também vai ter permutação dentro dele. Então aí você tem que considerar isso também. Se você reparar aqui, você vai ver que todos os casos que são do item B, C e D, eles são menores que do item A. Porque o item A ele fala que é no total, então todas as possibilidades de anagramas. Necessariamente os itens B, C e D são casos particulares do total. E os casos particulares do total tem que dar menor que o total. Isso aqui seria uma maneira de você verificar se o seu raciocínio está certo. Então tá aí a solução desse exemplo para mostrar como vocês vão trabalhar com as permutações e anagramas, ok? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um passo para evoluirmos aí na análise combinatória como um todo, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, é claro, né? Para receber notificação dos próximos vídeos que eu vou soltar aqui. E compartilhe esse vídeo aí com a sua galera que estuda com você, tudo bem? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo. E por hoje é só.